Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi postar essa aula porque estávamos conversando até então sobre potenciação e radiciação. E vamos falar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais no tema radiciação. Olha bem, e se os índices do radical forem diferentes? Vamos lembrar até aqui, estávamos falando disso aqui, ó, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Isso é igual a quanto? Raiz quadrada de A vezes B, pela propriedade da radiciação. Ou seja, se os índices são iguais, eu repito o índice e simplesmente multiplico os radicandos. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 3, raiz quadrada de 6. Simples assim. Se aqui fosse raiz cúbica e aqui também raiz cúbica, o processo é o mesmo. Eu repito a raiz cúbica e multiplico os radicandos. Por exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes 3, raiz cúbica de 6. Tranquilo? Por exemplo, se eu tenho lá raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de B, isso vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de A sobre B, ou raiz quadrada de A dividido por B, não é isso? Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 2, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a raiz quadrada de 10 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 5, porque 10 dividido por 2 é 5. Isso só acontece diretamente porque os índices são iguais. Olha lá. Cúbica, 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 né? Índice 3, índice 3, índice 2, raiz quadrada. Tá certo? Agora, o que acontece se os índices são diferentes? O que acontece então? Esse primeiro exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3. Percebam aqui, o índice é 2 e aqui o índice é 3, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos índices, ou seja, qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Vamos relembrar? 2 e 3. Como é que calcula o MMC? 2 por 2, 1. 3 por 2 não tem jeito, repete. Por 3, 1 e 1. Multiplico, 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. Eu coloco ele aqui. Lembrando, o 2 e o 3 não são números primos e eles são primos entre si. Toda vez que eu tenho números primos entre si, basta eu fazer o quê? Multiplicar esses números primos entre si. 2 vezes 3, 6. Beleza? Esse é um macetinho. O que eu faço agora? Eu repito esse 2 e eu repito esse 3 aqui. Ok? Que é 2 vezes 3. Mas o que eu tenho que fazer agora? Eu pego esse índice e divido por esse. E multiplico por expoente do 2. Então, eu vou fazer junto. 6 dividido por 2... 3. Qual que é o expoente aqui? Não é 1 quando eu não coloco nada? E multiplico pelo 1. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Coloco ele ali. Mesma coisa eu faço com o de cá. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Raiz sexta de 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Então isso vai ser igual a quanto? Raiz sexta de 8 vezes 9, 72. Tá claro, gente? Então é assim que eu faço a multiplicação de dois radicais com índices diferentes. Outro exemplo lá. Raiz cúbica de 3 elevado a 2 vezes raiz quinta de 2. O que eu vou ter então? Raiz de 3 e 5 não são primos? São números primos entre si. 3 vezes 5, 15. Vamos lá. Coloco esse 3 aqui e o 2 aqui. Eu sempre escrevo as bases, né? O que eu faço agora? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. E aqui o 2. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1,
3. Pronto, é isso aí, né? Não gasta de fazer 3 elevado a 10, que é 3 vezes 3 vezes 3, você não tem necessidade disso. Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 3 dividido por raiz sexta de 4. Isso vai ser raiz de quê? Mínimo múltiplo comum entre 2 e 6, olha lá. Nada de fazer 2 vezes 6 agora, porque 6 não é primo. Então tem que tirar o MMC. Ó, por 2, 1, 3. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então o MMC é 6. Bota aqui. Lembra aqui, ó, o 4. O 4 é a mesma coisa que, presta atenção, 2 elevado a 2. Né? Então, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 2, 2. Então, 2 elevado a 2. E aqui, ó, mais é 3. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Tá feito. Né? Se quiser ir mais adiante, né? Como os números são pequenos aqui, né? Então, vamos fazer, ó. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. Que dá 27. Sobre 2 elevado a 2, 4. Raiz sexta de 27 quartos. Tranquilo, gente? É isso aí. Então vamos falar aí sobre racionalização dos denominadores. Eu posso ter dois casos. O meu denominador vai ser um radical simples, ou o meu denominador vai ser do tipo A mais ou menos raiz de B, ou raiz de A mais ou menos raiz de B. Se for A mais ou menos raiz de B, ou raiz de A mais ou menos raiz de B, eu vou tratar da mesma forma. Vai ser a mesma receita. Vamos falar lá do primeiro caso. 1 sobre raiz de 2. O que eu faço? Eu repito 1 sobre raiz de 2. E qual que é o método? Eu multiplico em cima e embaixo pelo radical que eu tenho no denominador. Ok? Então isso vai ser igual a quanto? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, a propriedade da nossa radiciação. Os índices não são iguais? Raiz de 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4 não é exata? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Pronto. Está racionalizado esse meu denominador. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que racionalizar é o quê? É tirar o denominador, a raiz do denominador, né? É tirar a raiz, o radical do denominador. Olha lá, o denominador agora é um número inteiro. Ok? Segundo caso, vamos então racionalizar essa fração aqui, ó, que tem raiz no denominador, né? Ou seja, eu quero tirar aquele radical ali do denominador. O que eu vou fazer? Olha bem, se o denominador é desse tipo aqui, alguma coisa mais radical, ou radical mais radical, o que eu vou fazer? Eu repito, igual lá em cima, ó, 5 mais raiz de 3, e multiplico pelo simétrico do denominador. O que é o simétrico? Simétrico é oposto. Então eu vou pegar o oposto aqui, ó, onde tem mais, vira menos. Então eu vou multiplicar por 5 menos raiz de 3 sobre 5 menos raiz de 3. Olha lá. Aí você me pergunta, Reinaldo, então significa que se aqui fosse 5 menos raiz de 3, eu iria multiplicar por 5 mais raiz de 3. É isso aí, ok? Agora, olha lá. Agora, olha lá, o que a gente faz? O chuveirinho, olha lá, ó. Né? 3 vezes 5, 15. Menos 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Sobre, ó, chuveirinho de novo. O primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o segundo pelo segundo, né? Então o que nós vamos ter lá? Ó? 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3 positivo. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 9. Olha a propriedade da radiciação de novo. Ó. Raiz vezes raiz. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9. Né? Então, o que vai dar isso lá? Ó? 15 menos 3 raiz de 3
sobre... Percebam esse meio aqui, ó, sempre vai acontecer isso, olha lá. Menos 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, corto. Zerou, não é isso? Um positivo e um negativo, somando, zero. O que sobrou? 25 menos raiz de 9, 3. Então, olha lá, quanto que dá isso? 15 menos 3 raiz de 3 sobre 25 menos 3, 22. Pronto. Acabou. Tiramos o radical do denominador, né? Ou seja, racionalizamos essa fração. Então, resumindo, o que é racionalizar um denominador? É tirar o radical daquele denominador. Tranquilo, gente? É isso aí.